Santos definiu que César Sampaio seguirá como técnico do Santos, pelo menos até a partida contra o Red Bull Bragantino. Mas vamos falar aqui nesse vídeo sobre Ramon Dias e também Dorival Júnior, dois nomes que nos últimos dias, nas últimas horas, foram comentados, foram sondados pela diretoria do Santos e vamos então falar sobre isso. E claro, tá? Quero saber a sua opinião também. Se Dorival, se Ramon são dois nomes que te agrada ou se você acha que o Santos tem que de fato efetivar o César Sampaio, procurar um outro nome, se sim, dê aqui o nome do treinador que você gostaria de ver comandando o Santos. Mas vamos inicialmente a aspas do presidente Marcelo Teixeira, que concedeu entrevista ao Globo Esporte de São Paulo e falou sobre César Sampaio continuando como técnico do Santos nesta semana, até pelo menos o confronto contra o Red Bull Bragantino. Então, matéria do GE fala o seguinte: o auxiliar César Sampaio será mantido à frente do Santos nesta semana, segundo o presidente Marcelo Teixeira. O interino terá a primeira semana cheia de trabalho, com 5 dias de treino antes do próximo jogo contra o Red Bull Bragantino na Vila. Então vamos, abre aspas, para Marcelo Teixeira. O César fez 2 jogos, uma vitória importante em casa contra o Atlético Mineiro, depois, no Clássico, um primeiro tempo diferente e o Santos se posicionou melhor no segundo. Poderia, por justiça, sair com resultado melhor, com empate, se não a vitória, pelas oportunidades no segundo tempo. Mas a gente avalia o mercado. O mercado não é tão fácil para escolha, com as características que nós estamos pretendendo. Para a continuidade do projeto, o César está efetivado durante essa semana. Fecha aspas para o presidente Marcelo Teixeira. Efetivado para essa semana, né? É uma novidade, né? Nunca tinha visto um presidente bancar ou usar esse termo, né? Está efetivado pelo menos essa semana, mas continua então no comando do Santos. Vai ter essa semana livre para treinar o time. E vou além, tá? Caso o Santos também siga recebendo nãos de treinadores e o Santos vencer o Red Bull Bragantino, pode ser que o nome do César Sampaio volte a ganhar um certo peso nos bastidores do clube, porque ganhou esse peso depois da vitória contra o Atlético Mineiro. Diminuiu esse coro por conta da derrota no Clássico, mas dependendo de como o Santos está se posicionando, só tomando não e uma vitória no domingo, eu não duvido nada de que ele vá continuando, tá? Mas aí, continuando aqui a matéria do GE, fala o seguinte. Quer ver, ó? O interino terá a semana toda livre, com 5 dias de treino até sábado, véspera do compromisso contra o Bragantino na Vila. O Santos quer um treinador que esteja alinhado com o projeto desportivo do clube, em um momento de dificuldade financeira e reconstrução após o rebaixamento e retorno à Série A do Brasileirão. Momento de dificuldade financeira, só que recentemente tivemos informações de que o Santos vai ter que pagar cerca de 20 milhões de multa a Pedro Caixinha e também seus auxiliares. Então, assim, é um momento complicado, mas também o Santos, por outro lado, tem várias torneiras abertas, né? Não tá economizando, digamos assim. Mas, continuando aqui, ainda sem chegar a um consenso sobre a nova prioridade, após as negociações frustradas com Dorival, Tite e Sampaoli, a diretoria vê como difícil apostar em um técnico estrangeiro que não conhece o clube, assim como entende que a safra brasileira é de treinadores jovens ainda não testados. E essa parte aqui, essa última frase, a safra brasileira de treinadores jovens ainda não testados, serve também para o próprio César Sampaio. Ele foi auxiliar do Tite na seleção e também no Flamengo, mas qual a experiência que ele tem como treinador no futebol brasileiro, profissionalmente falando? Não tem. O que ele tem é o jogo contra o Atlético e também agora o clássico contra o São Paulo. Então também, na minha opinião, é arriscado você dar um clube que atualmente hoje está nas últimas colocações do campeonato em um treinador que não tem esse estofo que eu acho que é necessário nesse momento. E aí, temos aqui a informação do De Olho no Peixe, que traz o seguinte: busca por treinador. O Santos fez sondagem a Ramon Dias, mas técnico está longe de ser consenso. Ou seja, tem pessoas da diretoria do Santos que entendem que o Ramon não seria uma opção viável para o Santos nesse momento. Nesse momento, César Sampaio ganha respaldo da alta cúpula para trabalhar nesta semana e prepara o time visando o Red Bull Bragantino.
O clube já fez tentativas a Dorival, Tite e Sampaoli, todos logo após a demissão de Caixinha, mas sem sucesso. Pelo que apuramos, também houve nova tentativa a Dorival Júnior nesta segunda, ainda sem definição. Então o Santos de novo foi atrás do Dorival Júnior, mesmo o Dorival Júnior ter dado naquela primeira oportunidade a desculpa de que não quer trabalhar, depois de ter saído da seleção, quer um tempo para descansar. Só que o Dorival, de acordo com informações, né, da própria imprensa que cobre o Corinthians, estava negociando, era colocado como um favorito, só que aí teve uma certa rejeição da torcida corintiana. O Corinthians começou a falar com o Tite, escanteou o Dorival. O Tite recusou o Corinthians e agora o Dorival volta a ser pauta no rival. Então, imagino que Dorival Júnior deve ir para o Corinthians. E aí, por que também eu falo que deve ir para o Corinthians? Por conta disso aqui, ó. Fabinho Soldado, diretor do Corinthians, viaja a Florianópolis para negociar com Dorival Júnior. Aí fala, o dirigente chegou à capital catarinense por volta das 2h30, momento em que foto abaixo foi registrada. Tá. E uma coisa que me chamou a atenção vendo essa matéria é isso aqui que eu queria ver no Santos, olha. Viajou para tentar a contratação. No Santos, será que tem esse senso de urgência de dirigente entender que tem que conversar olho no olho para você definir a contratação de um técnico, para você definir a contratação de um grande jogador? Porque isso passa também uma credibilidade maior. Passa que, pô, o cara veio até aqui para me convencer a assumir esse projeto. No mundo do futebol, isso faz diferença. Do que você mandar um simples WhatsApp falando, ô, você quer treinar aqui o Santos? Quanto você queria receber? Ou faz uma reunião, né, virtual. É diferente o olho no olho, é diferente a presença. Você mostrar que você está interessado. Vou colocar um cenário hipotético aqui. Dorival recebe proposta do Corinthians e proposta do Santos. Propostas parecidas, financeiramente falando. Só que será que o Corinthians não levaria vantagem porque foi uma pessoa presencialmente falar com o Dorival? E eu não tô falando aqui em entrar em leilão por Dorival Júnior. Não é esse o ponto. O foco não é Dorival Júnior. O foco é a forma como a diretoria do Santos está conduzindo essa situação. Está, de fato, tendo esse senso de urgência para conseguir treinador? Como que está sendo essa abordagem a profissionais? Será que não falta ser um pouco mais incisivo para você tentar fechar com o treinador? O Santos vai ficar tomando não até quando? Será que também não é mudança de postura? E aí eu vejo muita gente falando assim, mas o Santos ele não é atrativo porque tá com dívida, o Santos tem problemas e coisa e tal. Tá, eu vou dar um exemplo do próprio Corinthians, já que a gente tá usando o Corinthians aqui para dar exemplo. O Corinthians tem dívida de quase 2 bilhões. O Corinthians, até outro dia, tinha papo do presidente sofrer impeachment. O Corinthians também, sempre hora ou outra, aparece questão de transfer ban, risco de transfer ban. O Corinthians é muito diferente do Santos. O que o Corinthians consegue na hora de negociar que o Santos não está conseguindo? O que está faltando? Não é possível que um clube que tem o Neymar, de acordo com o próprio presidente do Santos, com muita chance, aspas do Marcelo Teixeira, de renovar até a Copa do Mundo, não consegue oferecer um projeto convincente para qualquer treinador assumir o Santos. Para qualquer treinador assumir o Santos. Então, tem que pensar muito em como está sendo feita essa abordagem. E será... E aí volto àquela discussão do CEO do Santos. Aquela entrevista coletiva, vão seguir falando que não fez estrago nenhum? Vão continuar normalizando a entrevista coletiva que o CEO deu no dia após mandar o técnico embora para detonar o clube, expor tudo que está errado? Será que vão continuar normalizando isso? O que o Pedro Martins falou que a gente não sabia naquela entrevista coletiva? O que você não sabia que ele falou? Você que está me assistindo. Tudo que a gente já sabia. Eu quero saber de solução. Eu quero saber de quem que vai comandar o Santos nessa temporada. Eu entendo que é muito além a questão de contratação de jogador, contratação de técnico.
Um clube de futebol precisa de muito mais. Não se resume só a isso. Concordo. Mas muita coisa passa pelo que está acontecendo em campo. Muita coisa passa pelo que está acontecendo em campo. E hoje o campo está mostrando o Santos na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A imagem institucionalmente para o clube, isso é horrível. Horrível. Então tem que ter senso de urgência, sim. Não tem que ter essa calma toda que estão querendo passar. É uma pressa com responsabilidade, como eu venho falando. Enquanto um CEO marca entrevista coletiva para falar mal do clube, tem dirigente de futebol indo de encontro a treinador para tentar fechar algum contrato. Ah, Nájila, mas isso não é garantia. Não é garantia, mas eu acho que é uma postura que mostra que você está querendo contar com aquele profissional. Mostra que você está com uma postura agressiva para contratar, persuasiva para contratar essa pessoa. Então, muita coisa tem que ser revista no Santos Futebol Clube. Senão a gente vai continuar recebendo não de treinador. E aí o treinador dá uma desculpinha esfarrapada pro Santos hoje e amanhã tá fechando com o rival. Né? Então o Santos tem que saber se portar diferente nesse mercado da bola. E não é sobre, Ramon Dias vem, Dorival Júnior vem, São Paulo. Não sei quem vem. Mas o Santos tem que ter uma postura de time grande. Mostrar que é gigante. Tem que convencer. Não é possível que não consigam convencer um técnico decente a comandar o Santos Futebol Clube. Não é possível. Então, espero que tenham esse senso de urgência, antes tarde do que nunca, para que a gente possa falar logo de quem vai ser esse novo treinador, que esse novo treinador possa ajudar o Santos dentro de campo. Tá certo? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Qual seria o nome que te agrada para assumir o Santos nesse momento? Me conta aqui embaixo e até um próximo vídeo. Fui!